gente acredita que seja em torno aí de 40% dos pacientes que têm enxaqueca que venham a ter uma disfunção da TM. Então, quando você tem claro, você tem que ter um paciente com uma predisposição genética, porque senão todo mundo ia ter dor de cabeça, né? A disfunção de ATM com dor muscular, ela é muito, muito, muito mais ligada ao bruxismo em vigília. O que seria o bruxismo em vigília? Seria durante o dia você apertar o dente. Ter dor de cabeça não é normal. Por mais que você sinta com frequência a dor de cabeça, a gente precisa investigar. Então ele fala, mas eu não tenho dor de cabeça, como que eu tenho enxaqueca? Não tem dor de cabeça. Porque aquele café tá mascarando a dor dele, aquela cafeína tá mascarando a dor. Bem-vindos a mais um episódio do ContietoCast. E hoje a gente está aqui com a doutora Luciana, neurologista. Eu vou ler um pouquinho aqui o currículo dela, que é extenso. Ela é graduada em Medicina pela Pontífica Universidade Católica de Goiás, neurologista pela Santa Casa da Misericórdia em Goiânia, neurovascular e neuro-UTI pela Unifesp, fellow em cefaleia pela Unifesp também, pós-graduada em Medicina Intensiva pelo Hospital Sírio-Libanês, fellow em Neuropediatria e atualmente ainda é doutoranda em Neurovascular pela Unifesp. Bem-vinda, doutora Luciana. Muito, muito, muito obrigada por aceitar esse convite de estar aqui no nosso podcast. E esse daqui, fique à vontade, vai ser uma troca muito legal de experiências. E o nosso tema de hoje vai ser disfunção de ATM e sua relação com as dores de cabeça. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Fernanda. Fernanda é uma querida, né? É amiga também. E eu também admiro muito o currículo da Fernanda. E é por isso que nós estamos aqui para abordar esse tema tão interessante, né? Da disfunção da ATM com a cefaleia, né? A cefaleia é um mundo que eu aprendi a gostar. E aprendi a gostar porque eu me vi nessa obrigação. Como neurologista já formada, eu precisei em busca desse entendimento maior da cefaleia para me tratar. Porque eu, como uma enxaquecosa, eu necessitei de aprender mais sobre a doença, porque eu tinha vergonha de chegar no neurologista e falar: olha, vim aqui, eu sou neurologista e eu tenho dor de cabeça e eu não consigo melhorar minha dor de cabeça. Então, eu falei, eu vou ter que estudar mais sobre isso. E me apaixonei pelo assunto e vejo porque quando você muda a vida de um paciente que tem dor, isso é muito gratificante, né, Fernanda? Demais, muito gratificante. E eu brinco sempre que eu trago aqui no nosso podcast pessoas que têm afinidade comigo. E para isso, uma das afinidades que tem é o estudo, né? Vocês viram que o currículo dessa moça, ela é uma monstra. A gente não para, né? Não para comendo livro, não é, Lu? E isso é muito legal. E eu lembro muito, Lu, da gente lá no início, quando a gente fazia tratamento com Invisalign, você falou, Fê, eu preciso parar porque eu não tô conseguindo controlar a minha enxaqueca. Você lembra desse episódio? Eu lembro. Eu estava justamente no começo do fellow, né, de cefaleia. E foi uma das piores épocas em termos de dor de cabeça. E, claro, eu não estava controlado a hora que eu coloquei o Invisalign, né? Que tem toda aquela questão do apertamento, assim como qualquer aparelho ortodôntico. Eu tive uma piora importante. E juntou com a época da pandemia, que você tinha que usar máscara. Então, eu falei, eu não posso mais fazer nada que vai piorar a minha enxaqueca. Eu fiquei mais de um ano, assim, afastada do tratamento por conta disso, né? Para eu controlar as minhas crises. Foi bem nessa época que eu fiz o fellow de cefaleia. E eu nunca esqueci, tá? Eu nunca esqueci, porque realmente ela falou assim para mim, Fê, não aguento continuar o tratamento. Lembra, Lu? Tô com muita enxaqueca, não tô conseguindo controlar. E sim, a pandemia é um fato importante da gente citar, porque dessa época para cá, houve um aumento muito grande de quadros de DTM muscular. E eu acredito que para você também tenha tido um quadro muito grande, né? Um aumento exponencial de quadros de cefaleia. Sim, porque a cefaleia, né, como a DTM, tem tudo a ver com a questão de tensão, de musculatura. E isso tem a ver com o emocional, né?
E a gente observou essa piora muito importante na pandemia de quadros de ansiedade, de depressão, de alterações de sono, que estão envolvidos com as cefaleias, as dores orofaciais, né? Então, isso realmente teve uma piora, assim. Sim, foi importante essa informação que a gente está passando aqui. Vocês já devem ter percebido o nosso quadro. A gente vai falar um pouco sobre DTM e todas as causas e tratamento. Vamos abordar um pouco aqui para vocês. Temos um número expressivo de pessoas da época da pandemia para cá, 2020 para cá. Um crescimento exponencial desse número de pacientes que apresentam dores, cefaleias e tensão em região de face, né? Muito ligado ao estresse, muito ligado ao fator emocional, ao medo que na época foi gerado, a perda de empregos de muitos, né? Perda de produtividade, ao medo da incerteza do futuro. E não parou por aí, né? Então, a gente teve fraturas de dentes, a gente teve pacientes realmente graves, assim, de perda total de dente por bruxismo. E também nossa relação com o neurologista desde 2020 aumentou considerável, porque é uma relação que a gente precisa estar lidando com esses vários profissionais da área para poder a gente lidar com esses pacientes, né? São pacientes que têm diversos tipos de comorbidades, geralmente, e não cabe somente a mim como dentista, né? Como especialista em disfunção de ATM, mas também cabe ao neurologista, cabe muitas vezes, inúmeras vezes, ao psiquiatra, a um psicólogo, que é uma ligação muito íntima, né? Inclusive ligado até a quadros de fibromialgia, não é isso, Lu? Vamos então começar falando o que seria, né, uma DTM aí para o pessoal entender melhor. Vamos, Lu. O quadro de hoje, gente, só para vocês entenderem, é um bate-papo. Então, a Lu também vai ser minha entrevistadora, tá? Então, ela vai me questionar exatamente para ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre um assunto que tão pouca gente entende, infelizmente, mas vai entender. E então, ela vai me questionar, eu vou questionar ela e a gente vai entrando nesse bate-papo gostoso. A DTM, Lu, como poucas pessoas sabem, ela tem 2 tipos. Então, ela pode ser tanto articular, quanto ela pode ser muscular. Frequentemente, com maior frequência, as funções de ATM, DTM é a disfunção da ATM, né? Elas são muito mais de ordem muscular do que articular. As articulares, a gente precisa, eu não vou entrar nesse mérito hoje, mas a gente precisa de acompanhamento com reumatologista, muitas vezes é medicamentoso e várias vezes acometem múltiplas articulações, não apenas a articulação temporomandibular. As musculares, elas já têm uma ligação muito grande com o emocional e com quadros de enxaqueca e de cefaleia em salvas e outros tipos de cefaleias, né? Então, isso que é DTM, a disfunção de uma articulação que a gente tem dupla na face. Elas andam em conjunto, elas abrem, fecham e fazem todos os movimentos de lateralidade da boca. Porém, elas são 2 articulações diferentes. São articulações lado direito e lado esquerdo que exercem uma função em conjunto e que entre elas tem um disco articular que as protege dos 2 ossos, que é o osso temporal e o osso da mandíbula. E a disfunção de ATM, a DTM, é uma disfunção em algum desses órgãos. No nosso caso, hoje, vamos explorar um pouco a muscular. E essa disfunção de ATM muscular, ela gera inúmeros quadros de cefaleia, né? E a Lu me conta que tipos de cefaleia temos, né? Porque a gente tem vários tipos, tem a enxaqueca, a cefaleia em salvas. Quantas cefaleias existem hoje pela Associação Brasileira de Neurologia que são descritas, né? Nós temos um manual, né? Uma classificação internacional das cefaleias. E nessa classificação, a gente tem vários tipos de cefaleias. Inclusive, a DTM está como uma causa de cefaleia secundária, né? Então, ela entra ali em causas de cefaleias por desordens orofaciais, por dores orofaciais, e ela está nessa classificação. Só que muito mais do que uma dor em separado, uma causa secundária de cefaleia, a gente percebe que os pacientes que têm um quadro de cefaleia primária
que seria a própria doença é a cefaleia, e entra a enxaqueca, entra a cefaleia tensional, entra a cefaleia em salvas. Existe uma grande associação desses pacientes, principalmente os pacientes com enxaqueca, e que tem uma disfunção da TM, ou seja, que tem uma DTM. A gente acredita que seja em torno aí de 40% dos pacientes que têm enxaqueca que venham a ter uma disfunção da TM. Então, muito mais do que uma causa secundária, a DTM ela é muito relacionada, né? Existe uma correlação com essas cefaleias primárias. E respondendo a sua pergunta, Fernanda, o que seria essa diferença, né, de cefaleia tensional com enxaqueca, que também a gente chama de migrânia, né? O que seria essa diferença? Então, a gente tem nesse manual características que distinguem essas cefaleias. Então, a gente tem critérios diagnósticos. Por isso que muitas vezes o paciente ele vem no neurologista com uma dor de cabeça, ele quer um exame para mostrar o problema dele. E muitas vezes o exame não vai mostrar nada. Porque essas cefaleias, elas têm alterações bioquímicas e não alterações estruturais. E essas alterações bioquímicas estão relacionadas com alguns sintomas, né? Então, se a gente pega a enxaqueca, é um paciente que ele vai ter geralmente uma dor hemicraniana. Essa dor, ela pode variar, né, de lado, então não é uma dor em localização fixa, geralmente é uma dor pulsátil, que tem alguns sintomas associados, como náuseas, vômitos, fotofobia, fonofobia, e uma dor que piora com esforço físico, com exercício físico. E pode ter uma questão que é muito característica da enxaqueca, mas que nem sempre acontece, que são as auras, né? As auras são sintomas neurológicos transitórios que estão associados com a dor de cabeça, geralmente precedendo aí 1 hora a dor de cabeça. E o principal tipo de aura são as auras visuais, né? Então, a gente tem várias características que fazem um diagnóstico dessas dores de cabeça. Enquanto a cefaleia tensional, ela é uma cefaleia que está mais relacionada com a parte muscular, né? com a tensão da musculatura. Mas ela tem, assim como a enxaqueca, também um fundo genético que predispõe a isso daí. E tem a liberação de substâncias inflamatórias e pró-inflamatórias que vai gerar uma contração, uma maior demanda dessa musculatura. Hein? Mas então a dor ela é mais nessa região dos músculos, né? Principalmente na região temporal, que tem um músculo temporal. Mas pode pegar esse músculo, né, da parte mastigatória, que é o masseter. E aí, por isso, toda essa relação com a DTM. E também elas são dores que está relacionado com essa piora quando você tem a associação com o bruxismo, com a DTM. Exato. A gente tem 4 músculos hoje, né, sempre, associados com a mastigação, né? Então, a gente tem o masseter, a gente tem o temporal e tem 2 que a gente não consegue palpar, que são os pteриgoides, o lateral e o medial. Geralmente, esses músculos, quando são acometidos pelo excesso de carga, eles podem referir dor, né? E uma dessas dores que é referida é a dor à distância como a cefaleia. Então, a gente tem muitas vezes dor de ouvido, dor em região como se fosse sinusite, na região do sino. E, geralmente, Lu, a gente vê uma associação muito forte com dores em região de trapézio. Então, a gente tem trapézio e tem o occipital também muito relacionado com as disfunções de ATM que geram dor. Vocês costumam, no exame físico de vocês, a gente tem esse costume de fazer palpação em toda a musculatura, desde trapézio, né, subindo cabeça. Nos de vocês também, você faz palpação desses músculos? Sim. Tanto a palpação dos músculos como de pontos, né, que estão relacionados com essa parte da inervação, que a gente percebe uma sensibilidade ali, orocraniana e também nessa região do trapézio. Para responder a sua pergunta, acho que o melhor é a gente mostrar, né, na imagem. Vamos mostrar a imagem para a gente entender por que acontece toda essa relação. Sim. Então, não é por um acaso que está relacionado as dores causadas, né, por cefaleias primárias, enxaqueca tensional, com a DTM. Isso é porque tem uma correlação anatômica, tem uma relação de inervação. Então, quando a gente pega o nervo que está associado com as cefaleias primárias, a enxaqueca tensional, né,
a gente tem um acometimento do nervo que chama trigêmeo, que ele é responsável por toda a sensibilidade da face. E esse nervo, ele tem ele tem ramos, né? Principalmente o ramo V3, que é o ramo que vai para a parte da mandíbula, ele tem total relação com a musculatura da mastigação. E esse nervo, ele se conecta através de outros ramos, né? Que é o nervo occipital maior, menor, e os nervos de C1 e C2, a essa região da musculatura do trapézio e do esternocleido, que está na região do pescoço. Então, por isso que o paciente que ele tem enxaqueca, né? Ele não chega com dor apenas numa localização. Ele pode ter dor em todos esses locais e é muito comum essa queixa de uma dor na região do pescoço, né? E de uma sensibilização em todo o couro cabeludo. Isso a gente, inclusive, chama, né, de uma sensibilização central. Então, o nervo, ele está tão estimulado, ele está tão sobrecarregado, que aquela região, né, que deveria apenas, né, ser uma região de sensibilidade tátil, ela passa a ter, com um estímulo simples, como, por exemplo, lavar o cabelo, prender o cabelo, colocar um boné, isso já gera dor, que a gente chama de alodínia, né? É uma sensibilidade que deveria ser apenas tátil, mas ela passa a ser dolorosa porque o paciente tem toda essa região sensibilizada. Então, isso vem dessa relação da inervação da face com essa conexão com os nervos dessa região crânio-cervical. E geralmente é tudo muito associado. A gente tende, não sei desde quando, nem quando que mudou um pouco essa lógica, a achar que a boca é meio separado do resto do corpo, né? Que a gente tem a boca, que o dentista cuida, né? A cabeça, que é o cabeça e pescoço, neurologista. Aí a gente vai para o ortopedista. Na verdade, a gente é um corpo só, né? Uma ligação única. E o que a gente percebe muito nessa ligação única é que, além do estresse, do emocional ter ficado bem evidente nos últimos anos, o uso dos smartphones também eles têm prejudicado bastante. Prejudica a posição também. A posição. Né? Então, assim, como vocês viram na imagem, a gente tem uma ligação, né? E a gente tem nervos que fazem a ligação de todo esse corpo humano. E o uso dos smartphones, eles têm sido bem complicado da gente lidar na clínica. Falo isso com os pacientes que eu atendo de DTM. A Lu vai falar um pouco sobre os que chegam para ela com cefaleia. Que eu tenho tido o cuidado de mostrar para eles que a gente tem uma posição de uso dos smartphones. Porque, assim, até então, me parece que as pessoas só têm medo de usar smartphone pela questão de vista. É porque vai ter um problema oftalmológico, vai sei lá, gerar miopia, hipermetropia X. Eles chegam com essa preocupação. Mas o fato da preocupação, da posição do uso das telas, ainda ninguém se tocou, que isso é importante, que contribui para a tensão muscular, para a formação de pontos gatilhos e referido à distância. Sim, porque geralmente a posição que você fica para você mexer tanto no computador como no celular, né? Você tem uma modificação ali da curvatura da coluna, né? E você acaba também tensionando um pouco essas musculaturas, né? Com esse apertamento, né? dos dentes. E a questão também que sempre você está ali, você está consumindo um conteúdo. Aquele conteúdo pode te gerar, né, tanto alterações emocionais, tudo. E isso também provoca uma tensão na musculatura. Então, por que essa tensão da musculatura está relacionada com esse processo de dor? Então, quando você tem claro, você tem que ter um paciente com uma predisposição genética, porque senão todo mundo ia ter dor de cabeça, né? Mas você tem aquela predisposição genética e quando você tem essa tensão da musculatura, você tem liberação de neurotransmissores que estão relacionados com a ativação desses nervos que geram a dor. Então, isso daí é muito comum também os pacientes com alteração de sono, né? Então, os pacientes às vezes, eu já acordo com dor de cabeça. Então, o que pode estar acontecendo um paciente que já acorda com dor de cabeça? Essa tensão, às vezes, gerada por uma oclusão errada, uma mordida errada, isso já gera uma tensão na musculatura que desencadeia uma ativação da cascata de via de dor. Né? Sim. E é importante, Lu, a gente lembrar que hoje
os estudos mostram que, na verdade, não importa você fazer aquele movimento. Importa muito mais a frequência, o tempo de duração que aquele movimento acontece. Então, eu costumo falar assim, que se eu levantar este copo, ele é leve, ele não vai me causar nenhuma dor muscular. Mas se eu passar o dia inteiro com este copo levantado nessa posição, eu vou ter um cansaço nesta musculatura que vai gerar dor. Sobrecarga, né? Uma sobrecarga. Então, assim, hoje as dores de disfunção de ATM são muito mais ligadas a uma frequência muito grande do uso daquela musculatura do que simplesmente o uso dela de forma errada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o bruxismo não necessariamente está ligado a uma disfunção de ATM. E existe uma conexão ainda muito forte do passado com isso. Então, assim, não necessariamente eu ter um bruxismo vai me gerar uma DTM. Então, não é todo mundo que tem DTM que eu indico usar uma placa estabilizadora para dormir. Não é todo mundo. Quem seriam essas pessoas, né? As pessoas que são indicadas a usar placas estabilizadoras são as pessoas que rangem os dentes ou que apertam os dentes durante o sono. Com que intuito? É com o intuito de passar a dor? Não. Nunca vai ser com esse intuito de passar a dor. O intuito da gente usar uma placa estabilizadora é para proteção dos dentes, para que o ato de ranger não destrua os dentes e não machuque estruturas adjacentes aos dentes e gera um pouco de descompressão articular. Muito interessante para casos de disfunção de ATM do tipo articular. Para o tipo muscular, não. O que a gente percebe hoje? Acho que desde mais ou menos 2012, a gente tem estudos muito fortes falando que a disfunção de ATM com dor muscular, ela é muito, muito, muito mais ligada ao bruxismo em vigília. O que seria o bruxismo em vigília? Seria durante o dia você apertar o dente. Então, você coloca todo o seu estresse no apertamento dentário o dia inteiro, a frequência é longa, e eu começo a gerar nódulos, né, os trigger points, nódulos de tensão em músculo, que vai gerar uma dor, né? E essa dor pode referir numa dor de cabeça, pode referir em outras dores, inclusive pode referir a um zumbido, que é uma caixinha de surpresa para todo mundo, né? Até agora, a gente entra no escuro quando fala do zumbido. Então, é importante entender que existe uma diferença entre o bruxismo e a DTM. São entidades diferentes. Isso eu acho muito importante, porque muitas pessoas não têm claro isso, que é diferente uma disfunção da ATM com o bruxismo. O bruxismo é mais essa questão do comportamento, né? Do comportamento do paciente, de tensionar essa musculatura através do apertamento, né? Mas a DTM não, já envolve muito mais questões, igual você falou, articular, né? Depende muito se você tem algum problema ali na articulação. Uma das causas pode ser o bruxismo, né? Mas existem muitos outros problemas que podem dar uma disfunção ali na articulação. E é legal, Lu, a gente entender que cada pessoa tem um limiar de dor. E aí eu acho que você tem até mais know-how para falar esse assunto sobre limiar de dor, para as pessoas entenderem que nem todo mundo que aperta dente vai ter dor. Sim. Que seja até dor de cabeça ou qualquer outro tipo de dor. Porque as pessoas têm limiar de dor diferente. Então, algumas pessoas, eu gosto muito de dar esse exemplo no consultório, é que algumas pessoas a gente belisca, sabe? E não sente nada, é um beliscão. Outras pessoas você belisca e fala, que beliscão horrível. Então, assim, isso tem muito a ver com o limiar de dor individualizado de cada um. Eu acho que você tem um know-how para falar isso. Um paciente que tem enxaqueca, ele tem uma sensibilização muito grande nessa região crânio-facial, né? E essa sensibilização traduz dessa forma, como eu te falei, que o contato, né, já gera um desconforto, que é a alodínia. Então, os pacientes que têm essa predisposição genética, quando eles têm uma sobrecarga maior dessa musculatura, isso vai dar muito mais sintomas, né, do que num paciente que não tem a doença, que não tem uma cefaleia primária. Então, isso é muito importante. Quando você vai fazer a parte de exame físico, às vezes, se você fizer uma palpação mais profunda naquele ponto de sensibilidade do nervo, isso já é um gatilho para o paciente ter dor. Então, você pode desencadear uma cefaleia ali só de palpar, né, a região, por conta da sensibilização que esse paciente tem. E isso é legal porque é patognomônico.
Então, assim, o paciente que tem dor e chega no meu consultório com dor para tentar resolver por indicação de alguém ou qualquer outra coisa, eu consigo reproduzir a dor no consultório. Se essa dor não for reproduzida no consultório em palpação muscular, eu encaminho. Então, Sim. isso é bem interessante. E uma das coisas que me faz encaminhar para avaliação do neurologista eu não conseguir a reprodução da dor que ele me conta no consultório. E o que é muito importante da gente saber, os profissionais que lidam com esse paciente, saber os sintomas, o que eles podem gerar, né? Uma disfunção da ATM, cefaleias primárias, que acontece eu pegar muitos pacientes que chegam, eu passei num dentista, ele falou que o meu problema é por conta da DTM e quer fazer cirurgia, quer fazer já um procedimento invasivo sem olhar o todo, né? Sem examinar direito. Aí faz uma cirurgia e vê que o problema não resolveu. Ou o paciente chega com uma dor de dente e ao invés de detalhar melhor, né, essa situação, vai lá e mexe no dente. Aí vê que não... E eu tenho um caso excelente para contar, porque esse caso é, tipo, padrão ouro das bizarrices que eu já vi. De um paciente chegar com dor no consultório, não foi no meu consultório, esse foi um relato de paciente, e a dor no dente. Ele relatava dor do dente, o dentista fez testes térmicos de percussão, não encontrava, a radiografia não encontrava nada, e falou, bem, mas tá com dor, tem alguma coisa. Pensou o dentista. Foi lá e abriu o dente. Fez um canal. O paciente volta. Eu continuo com dor no dente. Então, acho que a gente errou o dente. Vamos fazer o canal no vizinho, deve ser o vizinho. Lá vai, canal no dente vizinho. Segue com dor, canal no dente vizinho do outro lado. Segue com dor. Assim, é um absurdo escutar isso, mas eu escutei. O paciente começou a extrair os dentes. Assim, ele chegou à extração dos 3 dentes e seguiu com dor. E quando chegou isso, né, essa informação para um dentista especialista em disfunção de ATM, eu estava no ambulatório de dor na época, chegou para a gente essa informação e a gente fez o tratamento inteiro de DTM e o paciente parou de sentir dor. Quer dizer assim, ele perdeu 3 dentes quando a dor não era no dente. Olha que nível de desatenção ou desinformação que a gente tem ainda dentro da odontologia, que ainda não abarcou essa informação para todo mundo, seja em universidade, seja, não sei. Isso não é incomum, porque eu falo que eu vou fazer uma descrição dos pacientes que eu recebo com dor de cabeça, mas eles não buscam, às vezes, o neurologista. Apesar de parecer uma coisa meio óbvia, não, você tem dor de cabeça, vai primeiro no neurologista. Não. Eu tenho muitos pacientes que vão primeiro no otorrino, porque tem sintomas nessa região do nariz, né, que pode acontecer. Ou se automedica, né? Dão secreção, né, por disfunção do sistema nervoso autônomo. E o paciente vai no otorrino opera, isso aí é sinusite. Vai de antibiótico. Vai no oftalmo, vai no dentista e chegam com relatos de ter feito procedimentos invasivos, né? Como você explicou aí. E não vai resolver, na verdade, vai piorar. Que você vai sensibilizar o paciente mais naquela região sem estar tratando do real problema, né? Sim. E até dentro da odontologia, Lu, a gente vê não só extrações, como frequentemente ajustes de oclusão ou indicação de aparelho ortodôntico para disfunção de ATM. E a gente não tem essa indicação. O aparelho ortodôntico é excelente, eu faço, mas ele não tem indicação para disfunção de ATM, para dor. Ninguém põe aparelho para curar uma dor de DTM. Então, é alarmante ter isso ainda nos dias de hoje e a gente pretende que cada vez mais não exista mais esse tipo de desinformação, né? Porque é um desprazer para a sociedade a gente ter ainda essa desinformação, porque causa muitos danos, como você mesmo disse, invasivos. Isso mesmo. E também a gente observou que não só teve um aumento no número de casos de pacientes depois da pandemia, como um todo, mas de muitos pacientes mais jovens, né? E isso preocupa bastante. É uma coisa que me chamou bastante atenção, um dia que eu recebi uma criança, né, com uma dor de cabeça,
e essa criança tinha tido uma perda de dente por conta de um bruxismo noturno. Então, você imagina, né, uma criança de 10 anos passando por isso. Então, é muito importante a gente identificar, inclusive, nos pacientes mais novos, né? E você vê-lo, para quebrar um dente é muito difícil. Não é assim, não se quebra um dente. Tem vários testes que o dente aguenta firme 300 quilos. Não é à toa que a gente tem o masseter como o músculo mais forte do corpo humano. A gente recebe uma carga muito forte e tem capacidade para fazer cargas muito mais fortes do que a gente mastiga. A gente consegue mastigar coisas inimagináveis. E sem quebrar o dente. A grande questão é o tempo que isso está acontecendo. Então, se ele ranger o dente uma única noite, não vai quebrar o dente. Sim. Então, para você chegar nisso, é muito tempo, são talvez anos, né, de longa frequência disso, sem que não houvesse um diagnóstico e um possível tratamento disso, né? Falando em tratamento, a gente não tem, infelizmente, tratamento para bruxismo, que muita gente pesquisa, procura a gente querendo curar o bruxismo. A gente tem tratamentos, mas o bruxismo é cíclico, né? Então, enfim, voltando lá, que me deu esse gancho aqui do tratamento. E aí, voltando para onde a gente estava, tem esses casos de fratura de dente, mas muitas vezes ele é a longo prazo e ele foi uma falta de diagnóstico há muito tempo atrás. E causado muitas vezes por fatores emocionais, né? E é que pena que criança já chegou nesse estágio de fator emocional. Talvez sobrecarga, a gente entra aí numa questão psicológica, né? Que os psicólogos talvez tenham mais know-how para falar sobre o assunto, de sobrecarga de agenda, de cobranças grandes em crianças, né? Ou a gente não sabe se é algumas crianças que sofrem algum tipo de abuso, algum tipo de coisa que gere esse tipo de ansiedade, que na verdade é, né, ansiedade. E, Lu, a gente vê muito paciente com depressão associado, né? Então, sempre é bom a gente investigar, né? Porque a depressão, ela gera esse tipo de comportamento, de dores. Isso acaba acontecendo porque a gente tem uma relação, né, da ativação dessa via de dor do nervo trigêmeo e a gente ativa estruturas dentro do cérebro que passam, por exemplo, pelo sistema límbico, né, que está relacionado com essa parte emocional. E a desregulação disso daí tá muito associado com o paciente ter depressão, ter sintomas de TDAH, ter alterações do sono. Então, e isso chama mais atenção do paciente. Por quê? O paciente, quando ele já começa a ficar num nível do cérebro tão hiperativado ao ponto de gerar esses sintomas emocionais, né? Isso causa um desconforto para ele. Então, muitas vezes ele chega no meu consultório e o problema que ele relata é: eu não consigo mais prestar atenção, não consigo memorizar, ou não consigo dormir. Mas aí quando eu pergunto: mas você tem dor de cabeça? Tenho. Mas por que ele não levou a dor de cabeça, né, como o problema principal? Porque os pacientes normalizam a dor de cabeça. Então, para eles já até falam: eu tenho uma dor de cabeça normal. Dor de cabeça não é normal. Então, isso é muito importante para as pessoas entenderem. Ter dor de cabeça não é normal. Por mais que você sinta com frequência a dor de cabeça, a gente precisa investigar. E muitas vezes os sintomas que você acha que pode estar vindo de outras doenças, né, como alterações emocionais, tontura. O paciente, para mim, que chega com muita tontura. Quando a gente vai ver, o problema está numa hiperestabilidade do cérebro causado pela enxaqueca, ao ponto de gerar tontura, zumbido, né? Então, é muito importante o paciente não normalizar dor de cabeça e procurar o atendimento neurologista especializado para a gente fazer esse diagnóstico e para ele entender o que é a doença. Porque muitas vezes o paciente acha que enxaqueca, acha que DTM é só dor de cabeça. E não é. Tem vários outros sintomas associados. Por quê? Porque a via de dor, ela não ativa só a dor. Ela ativa várias estruturas, deixa o cérebro de uma forma hiperexcitada e você vai ter disfunção no sono, disfunção
na parte do humor, né? Disfunção na parte de atenção. Então, você não consegue, às vezes, raciocinar, memorizar, e isso tudo é porque o seu cérebro não está funcionando direito. Direito, né? Como é que você vê isso, Lu, no consultório, dentro da neurologia? A gente hoje atende pacientes de alta performance, uma cobrança gigante, nível de cortisol elevado, e não tem uma higiene do sono. Como que você encara a falta de qualidade do sono nessas cefaleias do tipo tensional? É muito importante o paciente ele entender o que o sono significa, né? Assim, em termos neurobiológicos. Então, um sono é um momento, né, que você vai ter aquele descanso, aquela restauração, né, do cérebro. Não que as estruturas estejam inativadas, mas você tem, né, até várias fases do sono, e essas fases estão relacionadas com a ativação das vias, né, neurológicas. Mas se você não dorme bem, você não consegue ter aquele desempenho, aquele raciocínio, aquela energia no outro dia. E o que tem acontecido muito na nossa geração é as pessoas, elas querem ter uma performance 100% e dormir o mínimo possível. Então, é aquela pessoa que chega tomando um remédio para aumentar a atenção, tomando um psicoestimulante, toma estimulantes durante o dia como cafeína, super coffee, e deixa o cérebro super excitado, né? Aumenta o risco de ter as dores, a enxaqueca, porque essa hiperestabilidade pode piorar. Aí querem um remédio para dormir, porque não consegue dormir. É claro que não vai conseguir dormir, né? Então, você tem que imaginar que o seu cérebro, naquele momento de dormir, você tem que tirar os estímulos estimulantes dele. Então, na rotina do sono, você tem que não mexer no celular, não assistir televisão, né? Baixar a luz. Né? Você tem que programar o seu corpo para esse momento. Então, não é simplesmente tomar um remédio e desligar. Aquilo ali não vai ser, e ainda mais com alguns medicamentos que são sedativos. No outro dia, seu cérebro não vai funcionar. Né? Então, isso... Mas se normalizou isso. Se normalizou o uso de medicamentos. Eu recebo pacientes tomando... Aí, qual que é o problema? O paciente chega com muita dor de cabeça. O paciente tem uma predisposição a ter uma enxaqueca, começa a tomar estimulantes, né? Como, por exemplo, super coffee, né? Cafeína. Começa a tomar psicoestimulante, medicamentos. Energéticos também, né? Energético. Aí, passa o dia ali achando que está rendendo e, na verdade, o cérebro não tem um funcionamento bom. E aí, na hora de dormir, querem um medicamento para dormir. Aí fala que tem insônia, né? Insônia, dificuldade de dormir. E aí a insônia é um dos grandes vilões para iniciar uma disfunção de TM. A gente tem inúmeros estudos já falando também sobre a insônia estimulando DTM. E alguns medicamentos, Lu, também estimulam DTM, né? Sim. E alguns medicamentos, não apenas os psicoestimulantes, mas alguns medicamentos que estimulam ranger dente, diminuir salivação, anticonvulsivantes, alguns antidepressivos. Então, precisa desse acompanhamento junto, né, do neurologista, do psiquiatra, do dentista, para que a gente chegue num equilíbrio, porque não é fácil o equilíbrio. E falando do sono, essas mesmas pessoas, elas acham que dormir 4 horas é normal. E o que os estudos mostram? Quanto tempo de sono que a gente vê aí? A gente tem até uma variação interpessoal nisso, né? Mas a gente fala em torno de 7, 8 horas, né? Seria o ideal. Claro que tem pessoas... E pela idade também. É isso. Tem pessoas que conseguem, né? Um tempo menor de sono. Mas a gente faz uma questão... Os estudos são baseados numa média, né? Mas também não é só a questão de tempo. É a questão da sua higiene do sono, da sua rotina. A qualidade desse sono. Então, não adianta você usar remédio para acordar, remédio para dormir,
usar estimulantes e achar que Tá eu tô dormindo tanto tempo, tá ótimo. Não. O cérebro, ele precisa tá saudável, ele precisa estar funcionando, para funcionar bem, para você conseguir ter esse desempenho adequado, ele precisa estar funcionando bem. Então, descansado. Então, isso a gente vê que as pessoas, elas querem um milagre, né? Elas chegam para você querendo um remédio para dormir, um remédio para acordar e um remédio para produzir. Eu lembro de uma paciente minha que ela falou: doutora, eu preciso de 3 remédios. Eu preciso de um para melhorar a minha memória, eu preciso de um remédio para melhorar para eu dormir e para eu ficar mais atenta. Aí você deu o papel, deu o carimbo e falou assim: prescreva. E aí por que a consulta neurológica acaba sendo muito demorada, né? Você tem que entender tudo que está acontecendo com o paciente. Não adianta você achar, você está com problema para dormir, toma um remédio e pronto. Se você não tratar o problema dele, que está por trás ali, uma enxaqueca com o cérebro hiperativado, e muitas vezes o que acontece, a cafeína, ela tem um efeito analgésico. Então, você já viu remédios, né? Eu não vou citar nome, mas remédios que têm a cafeína na sua formulação. Por quê? Porque tem um efeito analgésico. Então, muitas vezes o paciente, ele toma aquela cafeína que ele inicialmente mascara a dor. Então, ele fala, mas eu não tenho dor de cabeça. Como que eu tenho enxaqueca? Não tem dor de cabeça. Porque aquela café tá mascarando a dor dele. Aquela cafeína tá mascarando a dor. Só que isso é uma balança. Hora que pender para o lado excitatório, aquele efeito analgésico não vai compensar. E aí eu já pergunto ao paciente, mas aquele dia que você não toma café, que você não usa cafeína, você tem dor de cabeça? Ele por isso que eu preciso tomar o café, porque senão eu vou ter dor de cabeça. Sou viciado em café, né? Então, e acha que é o vício em café. E aí vira aquele ciclo, porque o café, ele inicialmente dá um efeito, né? E o café, quando eu falo, eu tô falando de cafeína, que tem não só no café, né? Mas ele dá aquele efeito analgésico inicialmente, então o paciente está se medicando para a dor, mas ele tem um efeito estimulante que piora a via de dor, piora a hiperestabilidade. Então, às vezes, o paciente chega com pouca dor, mas com esses outros sintomas de hiperestabilidade do cérebro, de tontura, de zumbido, de alteração do sono, alteração do humor, muito importantes. E aí, quando ele entende o que a enxaqueca gera e por que ele não tá tendo aquela dor tão pronunciada, mas que se ele continuar daquele jeito, ele vai piorar, aí ele fala, nossa, nunca ninguém me explicou isso. Nunca ninguém me explicou dessa forma. Agora eu tô entendendo que todos os sintomas que eu tenho vêm da enxaqueca. E, na verdade, ele não consegue ter essa visão antes, né? Sim. Porque ele acha que a enxaqueca é só uma dor de cabeça. E pronto. E não é. E, Lu, e é uma coisa importante a gente falar também sobre o efeito rebote de analgésicos. Muito importante. Não é uma boa essa. Eu vejo muita gente se automedicando, né? Sim. E aí fala, não, mas você toma alguma coisa? Não, nada. Só quando você investiga bem... A pessoa tá tomando dipirona todo Abre dia. a bolsa ali pra você ver a caixinha da bolsa, né? Então, assim, é que eu só tomo dipirona. Então, assim, é como se tivesse banalizado, né? A dipirona tá tudo certo. A dipirona só o paracetamol. Mas a gente sabe que a gente tem um efeito rebote, que é a dor causada pelo uso excessivo do analgésico. Isso. A gente tem até um tipo, né, de dor de cabeça que a gente chama cefaleia por uso excessivo de medicação. Que aí varia um pouco em termos de qual medicação você está usando, mas em média é de 8 a 10 comprimidos por mês. Quer dizer, um paciente que já se medica 2 vezes por semana, ele já vai ter esse tipo de dor de cabeça que vai dando dor rebote. Então, muitas vezes, antes eu tinha uma dor de cabeça, eu tomava uma dipirona, resolvia. Agora não resolve mais. Por quê? Porque isso vai piorando a dor de cabeça, esse uso excessivo de medicamento. Então, é muito importante, às vezes, o paciente saber que ele chega, às vezes, usando tratamentos preventivos super eficazes. Mas por que esse tratamento não resolveu? Porque ele não tratou do uso excessivo de medicamento. Ele continua usando os medicamentos, a cafeína, tudo em excesso. Ele não vai descronificar. Então, nesse tratamento de
descronificação da dor, o paciente ele precisa focar na prevenção para evitar de usar medicamentos para dor. Porque senão ele vai entrar nesse ciclo de dor rebote. Ah, não. Quando a gente fala assim, olha, vamos desmamar dipirona. Falo, não, mas aí eu vou ficar com dor. Então, é porque a gente precisa desmamar para que haja uma regressão da dor. E o termo que eu uso não é nem desmamar, eu falo desintoxicar. Boa. Porque isso gera uma intoxicação, né? Isso gera efeitos no cérebro de desintoxicação. E se você tira, não é só você falar assim, ó, você não vai usar remédio para dor. Você tira o remédio sem dar um tratamento de suporte... Não, o paciente não faz. O paciente, ele não consegue, porque ele vai ter dor, né? Então, se você já quiser da gente aproveitar e já entrar nessa parte do tratamento, Vamos começar. Porque isso é uma diferença que eu falo, assim, no meu tratamento dos pacientes com enxaqueca. Eu falo para os pacientes que eles precisam, primeiro, seria como se ele estivesse se afogando. E, primeiramente, eu preciso dar a boia para ele não se afogar. Quer dizer, eu vou dar um tratamento que ele vai usar muito medicamento ali no começo, mas medicamentos que agem na via de dor, inclusive procedimento que eu faço, que é o bloqueio de nervo. O que é o bloqueio de nervo? Eu faço medicamento que é anestésico e corticoide, direto no nervo, nessas terminações do nervo trigêmeo, para a gente desensibilizar, desinflamar o nervo. Porque desta forma, eu consigo fornecer aquele suporte para o paciente sair daquela crise de dor, daquele ciclo de dor rebote, até o preventivo eficaz. Então, é o que eu falo para ele. Agora eu tô te dando a boia para você não se afogar. E eu vou ter que te ensinar a nadar. Senão, você vai continuar afogando. E esse ensinar a nadar é o tratamento preventivo. Porque o tratamento preventivo não é só um medicamento que eu vou dar. A gente vai precisar mudar os hábitos de vida. Que é o mais difícil, que é o mais difícil. Cognitivo comportamental. Se a gente não faz essa mudança... Introdução de atividade física, que muita gente não entende a importância disso. Né? Sim. E a atividade física é extremamente importante, principalmente quando a gente está falando de musculatura, de fortalecimento muscular. Sim, porque se você não vai trabalhar de uma forma a desinflamar essa musculatura, né? A quebrar esse ciclo de dor, isso vai continuar perpetuando. Então, é um processo que no início não é fácil para o paciente. Por isso que eu falo que é uma desintoxicação mesmo. Mas é o que faz o paciente melhorar. É o que faz os medicamentos preventivos agirem. E a manutenção ao longo da vida, porque não adianta tratar hoje para daqui a um ano, tá com o mesmo problema, né? A gente precisa dar uma manutenção disso ao longo da vida da pessoa, até porque isso tem a ver com a qualidade de vida. Ninguém vive bem com dor. Sim. E quando a gente fala em tratamentos preventivos, é muito importante o paciente saber que não é que ele vai tomar remédios para o resto da vida. Ele vai tomar até ele descronificar, desensibilizar. Isso vai em torno de 6 meses, 1 ano, 2 anos, vai depender do quanto essa via de dor está ativada e do quanto essa via de dor vai sendo dessensibilizada, de acordo com o nosso tratamento e com o que o paciente também vai fazendo ali no dia a dia, né? Então, quando a gente fala em termos de enxaqueca, os tratamentos mais eficazes, né, seriam as terapias injetáveis com anticorpos monoclonais e com botox, por exemplo. Isso não é que o paciente vai fazer isso o resto da vida, mas ele vai fazer um período de descronificar. E uma coisa que tem até uma controvérsia, né, seria dessa questão do uso do botox, que para DTM, né, tem... Eu quero que você fale um pouco mais disso daí. Esse aqui é polêmico. A gente não tem estudos, né, robustos que defendam o uso de botox para tratar disfunção de ATM. Muita gente usa o botox em região de masseter, né, e em região de temporal, para diminuir a atividade desse músculo e você ter um menor apertamento, né? Mas a gente não sabe ainda a longo prazo o que isso pode acontecer. Se você pensar pelo lado que são músculos essenciais de sobrevivência, eles não podem parar de funcionar.
E talvez seja um caminho que as pessoas estão procurando, nem pesquisando, mas procurando por ser um caminho fácil, né? Ao invés de eu me controlar, porque a gente hoje tem vários aplicativos de acho que tem 2 aplicativos de biofeedback, são ótimos, que te ajudam a controlar, não encostar, não ficar apertando o dente. Então, as pessoas querem encurtar o caminho, né? Que nem colocar a medicação para encurtar o caminho trabalhoso, que é o trabalhar o cognitivo comportamental, né? É o desintoxicar de tudo, é o melhorar a qualidade de sono, a melhorar posturas de dormir, posturas de trabalho, posturas de uso de smartphones. Aí é mais fácil o remédio e o Botox. Mas a gente não tem estudos robustos que falem que o uso do Botox é indicado e faz bem e que é essa a melhor escolha para paciente com disfunção de DTM. Eu acho que o grande problema aí em relação ao paciente com disfunção de DTM e o uso do Botox é que, assim, ele não pode ser a primeira escolha, né? Como muitas pessoas fazem, porque é um tratamento que é mais caro, né? Então, as pessoas gostam de ganhar dinheiro em cima disso. E é o caminho curto também. Isso. Mas qual que é o problema disso daí? Porque o Botox, ele tem um efeito ali na musculatura, né? De relaxamento da musculatura. Não é só esse efeito, mas tem esse efeito. Quando a gente pega em termos da parte dos músculos mastigatórios, se a gente começa a fazer, né? E a gente tem essas aplicações de repetição nessa musculatura, essa musculatura vai deixar de gerar aquela contração na parte do osso. E essa falta de contração ali no osso pode gerar uma osteopenia, né? Uma osteopenia que pode provocar até fratura do osso a longo prazo. E então, vale lembrar, isso Lu, tem essa controvérsia por isso, né? Também. E vale lembrar que os pacientes que mais têm esse tipo de queixa, que são dores de disfunção de TM, cefaleias, são mulheres que têm uma variação hormonal gigante ao longo da vida, desde a época que você começa a entrar na puberdade até a época da menopausa e envelhecimento. Então, isso é um problema ainda mais grave, porque a maioria ainda é mulher. Né? Então, eu tô diminuindo a atividade muscular por um período curto. E são as mais propensas a ter uma osteoporose, né? Para pessoas mais propensas a ter osteoporose, osteopenia. Agora, quando a gente fala em termos de enxaqueca, o Botox, ele é um tratamento muito eficaz, mas, claro, igual eu falei, não adianta você fazer só o Botox e não fazer o resto, por isso que tem muito paciente que fala assim, eu faço Botox, mas ainda continuo com dor. Mas o que seria a ação? A ação, que inicialmente achava-se que era só na parte da musculatura, então é uma coisa muito mais complexa, né? A ação do Botox. Então, ele age em termos de neurotransmissores, né? Então, você aplica em pontos específicos. A gente tem um protocolo que chama Preempt, que aplica em 31 pontos. Esses 31 pontos incluem a parte da face, do couro cabeludo, na região occipital, na região cervical e, inclusive, no trapézio. Porque esse medicamento, e quando a gente fala em termos de Botox para enxaqueca, por que eu tô sempre falando Botox, que na verdade é uma marca? É uma toxina botulínica. Seria toxina botulínica. Mas na enxaqueca, os estudos foram feitos em relação ao Botox. Então, a gente usou um Xiaomi da vida para fazer outras toxinas botulínicas no tratamento da enxaqueca. Na estética, a gente usa. Sim. Mas na enxaqueca, a gente não usa. E o legal do Botox para uso dele em enxaqueca é que a área de expansão dele é muito curta, né? Diferente, por exemplo, do Xiaomi. Você aplica aqui, mas ele expande. O Botox, ele é muito concentrado no espaço, o que é interessante para o uso durante... Porque qual que é o benefício que a gente espera? Então, o Botox, ele age na parte da musculatura relaxando, mas ele age em termos de proteínas, inibindo proteínas que vão estar relacionados com a liberação de neurotransmissores. E esse processo não é um processo imediato. Então, você imagina a medicação, cai naquela região, o medicamento, ele é incorporado na proteína, bloqueando a proteína, essa proteína não é liberada. E qual que seria essa proteína? Seriam substâncias que estão relacionadas com a ativação do nervo trigêmeo, como, por exemplo, CGRP, né? O PACAP, né? Substância P. Então, essas substâncias que estão relacionadas com a ativação do nervo trigêmeo, gerando a dor,
elas são inibidas por meio do Botox. E essa inibição não é imediata, por isso que a gente fala que às vezes começa a agir depois de uns 10 dias. E por que ele continua agindo durante 3 meses? Que o protocolo é a aplicação a cada 3 meses. Porque essa inibição na proteína geralmente dura em torno, né, desse tempo. Então, por isso que a gente reaplica em 3 meses. Isso. Né? Ele é absorvido. Então, é um tratamento muito eficaz, mas a gente precisa fazer todas essas medidas, né, para o paciente ter uma melhora. Exato. Inclusive, o tratamento de uma DTM. Porque se o paciente tem uma disfunção de ATM e ele não trata, aquilo pode continuar sendo um gatilho para ele ter dor, né? Sim. Então, isso é importante, o tratamento da enxaqueca ser um tratamento multiprofissional, né? Sim. Que a gente entra até com o tratamento da parte odontológica. E aí vai, o que eu acho muito legal e muito interessante é quando a gente usa esse conjunto de profissionais alinhados com o mesmo objetivo de tratamento do paciente e se comunicando entre si. Eu sempre friso na importância dessa comunicação entre os profissionais para a gente conseguir chegar num caminho mais curto possível, no resultado, no objetivo final. Então, assim, eu sempre costumo alinhar tudo isso. Eu tenho contato direto com todos os profissionais para que a gente chegue no objetivo final do paciente da melhor forma. E óbvio que, nesse caso, a gente tem que ter uma colaboração muito grande do paciente. Então, ele tem que querer ser tratado. E eu entendo a dificuldade disso, mas a gente precisa realmente dessa colaboração. Então, a gente entra com vários cognitivos comportamentais, várias atividades físicas, sessões, às vezes, de acupuntura, alongamento, pilates. Então, algumas outras coisas que precisam estar em conjunto para que a gente tenha um objetivo. Não adianta usar um botox, acabar ali com um problema e daqui a 1 ano ter novamente, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 5 meses, o mesmo problema acontecendo. Porque aí, aparentemente, parece que o profissional é que não soube tratar. E, na verdade, não. É que a gente precisa de multiprofissionais e colaboração do paciente para que a gente chegue a um resultado interessante, um objetivo cumprido. E o mais importante para o paciente aderir a esse tratamento é ele entender a doença. Então, quando ele entende o que aquilo está gerando de sintomas, né? O quanto aquilo está repercutindo na vida dele e que muitas coisas que ele não associam à doença e que está gerando uma disfunção para ele no dia a dia. Então, problema para ele de não dormir, de sentir tontura, de ter o zumbido, né? De ter essas hipersensibilidade visual, né? Tudo isso está gerado por essa hiperativação do cérebro. Então, quando o paciente entende o que ele tem, entende o que é a doença, o paciente começa a aceitar mais o tratamento e, mais ainda, quando ele vê o resultado. Então, às vezes, inicialmente, ele fala assim, será mesmo que tudo isso que eu sinto está relacionado com a enxaqueca? Mas na hora que ele começa a tratar e vê a melhora, aí ele acredita. E adere mais ao tratamento. E adere mais. Né? Então, isso é muito importante. A gente mostrar para o paciente, né, o quanto... E a gente faz isso através, por exemplo, do diário, né? Então, eu sempre passo para o paciente um diário para ele anotar a dor, a intensidade da dor, o uso do medicamento, os fatores que podem ter sido gatilhos, para ele acompanhar a evolução dele, para ele ver, né, o quanto que aquela dor e os outros sintomas estão associados, né, com a produtividade dele, com o melhor momento que ele está, né? Exato. É muito bom. Lu, vamos entrar num bate-pronto. Faça uma pergunta, você responde rápido. Toda cefaleia em região de têmpora é DTM? Não é. Né? A gente tem essa associação, igual eu falei, 40%, né, dos pacientes, geralmente com DTM vai ter, né, essa associação com a enxaqueca, mas não é uma coisa uniforme isso daí. Né? Mas a gente tem que sempre avaliar. Sim. Sinal de alerta para procurar um neurologista. Então, é muito importante esses outros sintomas da enxaqueca, além da dor de cabeça. Né? Então, o paciente que ele tem
uma fotossensibilidade, sensibilidade à luz, barulho, né? Uma piora com esforço físico, náuseas, vômitos, aura visual, que são essas alterações visuais, né? Que pode falar a favor de ser uma enxaqueca, o paciente precisa. Mas eu brinco, eu falo, você tem dor de cabeça? Procura o neurologista. Por mais que você ache que é do óculos, por mais que você ache que é do dente, procure o neurologista, porque a chance do problema ser neurológico é muito maior. Só que o paciente tem medo, porque quando a gente fala dor de cabeça, ele já imagina que é uma coisa mais grave. Não que a enxaqueca não seja grave, mas ele acha que é um tumor, alguma coisa assim. Mas são doenças que são tratáveis e que muda completamente a qualidade de vida. Uma palavra que defina o sucesso do tratamento. O sucesso do tratamento da enxaqueca, eu acredito que seja mudança. Mudança em quê? De hábitos de vida, né? Mudança em relação... Não você parar de fazer tudo, mas você entender como o seu corpo funciona. Entender o que é a doença, né? E se você não faz essa modificação de coisas que estão na sua dieta, sua rotina no sono, né? Você não vai conseguir melhorar o seu corpo. Placa de mordida cura dor de cabeça? Não cura. Principalmente não cura DTM, né? Então, e existem, igual você falou, existem várias placas, né? E às vezes, se isso for indicado de uma forma errada, pode até piorar, né? Então, o que mais as placas elas vão prevenir é essa fratura no dente, né? Mas o tratamento, ele envolve a parte muscular. Então, essa placa, ela não vai evitar isso. Envolver musculatura. Lu, muito obrigada. Eu que agradeço. Super enriquecedor ter você aqui. E super agradecida por você vir lá de Rio Claro até São Paulo para este nosso podcast. E eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está nos vendo ganhou muita informação e saiu daqui com outro pensamento e não tenho palavras mais para falar de quão foi legal estar com você aqui. Eu que agradeço pelo convite, né? É um tema que eu gosto muito de falar, porque, como eu disse, né, eu passei por toda essa experiência de tratamentos errados, né, de achar que não tinha melhora. E quando a gente faz um tratamento sério, um tratamento multiprofissional, isso muda a vida do paciente, né? Então, é muito gratificante ver os pacientes melhorando. Porque eu recebo pacientes que pararam a vida, largaram a faculdade, largaram o emprego, né? Por conta da dor. E a melhora muda a vida do paciente. Então, isso é muito gratificante. Estivemos aqui com a doutora Luciana, neurologista, com a super formação. Espero que vocês tenham gostado muito desse episódio e até o próximo episódio. Comenta, sugere, dá curtida, manda para o amigo que não sabe nada de cefaleia e quer aprender um pouquinho. Um grande abraço.